Olá, queridos irmãos, uma alegria poder adentrar os lares da PIB Freguesia através desse nosso canal, já querido canal. Que Deus possa estar abençoando os irmãos desta manhã. Aos amados e amadas do Senhor, aos santos em Cristo Jesus aqui reunidos e aos reunidos em sua casa em comunhão conosco, através dessa transmissão, graça e paz, que as misericordiosas bênçãos do Senhor sejam sobre vós, é a minha oração nesta hora. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos transmitindo a tua palavra a este público crescente de queridos e queridas que têm acompanhado este nosso canal. Que, Senhor, este momento seja de bênção para a vida deles. Que este momento possa enriquecer a vida desses queridos na semana que se segue. Que este canal, Senhor, e o uso que dele fazemos, possa estar abençoando vidas para que se transformem, sejam salvas em o nome de Jesus. Nós oramos em o nome do Senhor. Amém. Cantai ao Senhor, bendizei o seu precioso nome, tributai ao Senhor honra, glória e louvor. Senhor, nós ouvimos de nossos pais sobre os feitos do Senhor em favor da humanidade e concluímos que as suas misericórdias não têm medidas e o teu amor jamais acaba. Cantemos, conduzidos com alegria pelo pastor Marcos Braga, o nosso ministro de culto. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Oh, aleluia! Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor.
mais. Vai, não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda paz, em nome do Pai. E não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, toda paz, em nome do Pai. E não peques mais, e não peques mais. Vai, não peques mais, em nome de Jesus. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma é a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto.
que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto, pois tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Irmãos, quero chamar a vossa atenção para o estudo que estamos levando a efeito na quarta-feira. Nós iniciamos na quarta-feira passada o estudo sobre mordomia, um estudo preparado pelo pastor, adaptado para esse tipo de transmissão, mas anteriormente havíamos planejado pregar uma série de sermões sobre este assunto do púlpito. Não foi possível por causa da pandemia e nós readaptamos o estudo e estamos trazendo então para o contexto dos estudos de quarta-feira. Introduzimos o assunto na quarta-feira passada. Espero que aqueles que tenham ouvido, assistido, tenham gostado. E nós queremos insistir com o irmão que não acompanhou na quarta-feira passada, para sintonizar na próxima semana e as próximas quartas-feiras. Nós estaremos abordando o assunto mordomia, trazendo informações para os irmãos sobre este aspecto de nossa doutrina. Não deixe de ouvir. Também, irmãos, queremos recomendar aos irmãos que estejam acompanhando os estudos dos pequenos grupos e ativos. Nós estamos percebendo a mocidade ativa e tal, mas também temos grupos de adultos. Alguns irmãos têm entrado em contato conosco, conversado conosco. Nós louvamos a Deus por essas atividades. Lembro aos irmãos que logo às 17 horas temos o culto infantil. Sintonizem o nosso canal para, com as suas crianças reunidas na sala, terem momentos de adoração a Deus, louvor e comunhão. Estejam, irmãos, atentos. Eu quero agradecer aos irmãos que têm estado ativos com a manutenção do nosso celeiro do amor. Muitas famílias estão sendo alcançadas e ajudadas neste momento difícil e não se desestimule, né? Houve um momento em que muita gente estava ativa, oferecendo presente e tal, agora está se arrefecendo um pouco o ânimo, mas nós estamos contando com os irmãos para continuarmos atingindo, talvez não a todas as famílias que já atingimos, mas atendendo aqueles, pelo menos os mais próximos da igreja, nas suas necessidades. Passemos ao ofertório, irmãos. Bendito és tu, Senhor. Glória, poder, majestade provém de ti. Tudo que há na terra e nos céus a ti pertence. A vida provém de ti. Nossa provisão provém de ti. Nada existiria se o Senhor não cuidasse e preservasse para que existisse, reconhecendo e confessando que tudo é do Senhor e que tudo que possuo só é possível pela tua bondade e cuidado. Do que é teu, Senhor, contribuo, dizimo, para fazer conhecido o teu nome em toda a terra. Eu quero agradecer aos irmãos que têm se mantido ativos e fiéis em sua mordomia nesta parte financeira. Mordomia não é só questão financeira, não é?
estamos pregando, falando sobre isso, mas há um aspecto financeiro e eu quero agradecer aos mordomos do Senhor que têm contribuído para a manutenção desta agência PIB Freguesia e das responsabilidades que temos como agência do Reino do Senhor na propagação do Evangelho. Muito obrigado, irmão, por tua fidelidade, pelo teu carinho, pelo teu compromisso para com a igreja. Também quero lembrar aos irmãos que estejam atentos ao plano de nossas contribuições missionárias, o PAN, que possamos estar também enviando, que os irmãos possam estar enviando, e não se esqueçam de identificar na contribuição que ela é para o PAN, a fim de que possamos destinar para as nossas organizações convencionais, fazer o devido repasse para essas organizações. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor nesta hora, colocando no altar santo as nossas contribuições, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que os teus filhos, ó Pai, obreiros da igreja que administram esses bens, possam fazê-lo com inteligência, com esmero, e saibam como aplicar e dividir, ó Pai, esta porção para sustento da tua obra. Abençoe, Senhor, os lares, as famílias que estão contribuindo nesta hora. Dê porção dobrada da tua graça, porção dobrada das tuas bênçãos, mesmo materiais, sobre essas famílias, sobre esses queridos. Cumprindo-se, ó Pai, literalmente, na vida dos teus filhos, aquilo que a tua palavra promete. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passaremos a uma mensagem musical e logo a seguir estaremos trazendo a mensagem desta manhã. Quando penso em meu Salvador, quando veio até aqui por amor, cruel morte sofrer, vida me oferecer, eu bem sei, Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz, neste mundo falais, confiando, Ele ama a mim. Quando penso em espinhos cruéis que puseram em Cristo os infiéis, assim eis meu Jesus confiado na cruz. Oh, eu sei que Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Seu amor dá-me paz, neste mundo falais, confiando, Ele ama a mim. Quando eu penso como Ele me amou, fui ingrato, Ele me procurou. Quero sim me entregar, quero me consagrar, pois eu sei que Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim. Eu bem sei, Ele ama a mim.
Seu amor dá-me paz, neste mundo falais, confiando, Ele ama-me. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor, não é? E Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós estamos entrando aí em suas casas e estaremos fazendo a nossa meditação dessa manhã. E eu gostaria de estar trazendo um texto, dois textos, na verdade, para a meditação dessa manhã. E o meu desejo é que possamos refletir a respeito desses dois textos, fazendo as devidas comparações e buscando nos enquadrar, né, identificar a qual dos dois grupos nós pertencemos e buscar em Deus a sua vontade para as nossas vidas, a mudança necessária para a nossa vida, para que possamos estar debaixo da boa e perfeita vontade de Deus. Nós estaremos meditando nessa manhã em cima do texto de João 5, versículos de 1 a 9, e Mateus 14, versículos de 34 a 36. Passamos a leitura de João, a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos fazer a leitura agora em Mateus, capítulo 14, versículos 34 a 36. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Que Deus possa abençoar a sua palavra lida. Vamos curvar as nossas frontes nesse momento e pedir a Deus a direção para o estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo, quando temos oportunidade de estar falando à tua igreja. A tua igreja, ó Deus, reunida em todos esses lares que nesse momento, Senhor, se colocam aí em frente aos seus aparelhos para estarem ouvindo a tua palavra, e a tua igreja reunida, ó Deus, aqui no templo. Ó Pai, nós pedimos a tua orientação, nós pedimos a tua direção. Senhor, há tanta coisa em nossas vidas que precisam ser mudadas, ó Pai. Há tanto que precisamos melhorar para que possamos te servir, ó Deus, de acordo com a estatura do varão perfeito, para que possamos realmente realizar a tua vontade em nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor ressalte em nossos corações, que o Senhor nos dê a tua devida orientação, a tua devida direção, para que possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que seja mudado em nossas vidas, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra e para que nós possamos, ó Deus, mudar o nosso comportamento de acordo com aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia do nosso Brasil.
Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os dois textos, eles falam de milagres de Jesus. E, a princípio, parece que são dois milagres cuja única intercessão é terem sido realizados por Jesus. Mas, na verdade, nós vamos ver que existem alguns pontos em comum entre as duas situações. E, nessa manhã, eu queria que nós analisássemos os milagres, mas que nós víssemos os dois grupos, que nós analisássemos mais. Eu quero ressaltar mais o comportamento do homem do que o comportamento de Cristo. Eu quero que os irmãos entendam a atitude de cada um dos grupos, não é? O grupo de Genezaré e do grupo de Betesda. E os irmãos, então, tentem refletir a qual dos dois grupos você pertence, qual dos dois grupos realmente cumpre a vontade de Deus, qual dos dois grupos, se me permitem dizer, é mais abençoado por Deus. Em comum, os dois grupos têm o seguinte: eles eram formados por judeus em sua maioria, tanto o grupo que se reunia em Betesda, não é, que foi um grupo formado, não é, o grupo de Betesda, ele não tinha por hábito se reunir, ele é um grupo que ele é formado para uma necessidade especial. Jesus chega na cidade, os homens entendem que não podem usufruir da presença de Cristo. As pessoas que identificam que aquele é o Cristo, o Messias, eles sabem que eles não podem ficar com essa bênção só para eles, eles precisam repartir essa bênção. Então eles vão por todas as circunvizinhanças, chamando as pessoas, e aí aquele grupo se reúne. Então, o grupo de Genezaré, ele é um grupo que se reúne com um propósito específico. O grupo de Betesda também é um grupo formado majoritariamente por judeus, também é um grupo que se reúne com um propósito específico. Só que o grupo de Betesda, eles têm uma periodicidade, eles se encontram com periodicidade, mais focados em um determinado objetivo. Eles possuem, se eles são formados em sua maioria por judeus, nós podemos dizer que eles acreditam no mesmo Deus, não é? Que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da religião judaica, o Deus a quem servimos, mas dentro do contexto do judaísmo. Eles tinham a mesma fé em Deus, mas esses dois grupos, eles tinham em comum, e isso é uma das coisas que mais se destaca, a necessidade de serem curados. Os dois grupos, eles tinham como objetivo se reunirem para que fossem curados. Os dois grupos tinham o mesmo objetivo: ser curado das doenças, das mazelas que afligiam as suas vidas. Tanto o grupo que se reunia em Betesda, como o grupo que se reunia em Genezaré. Outro ponto em comum entre esses dois grupos é que ambos os grupos receberam a visita de Jeová Rafá. Ambos os grupos receberam a visita do Senhor da cura. Agora, como o grupo de Betesda reagiu e recebeu e usufruiu da presença de Jesus, e como o grupo de Genezaré recebeu, usufruiu da presença de Jesus, é totalmente distinto. Aqui, na visita de Jesus, encerra aquilo que os dois grupos tinham em comum, e nós passamos então a retratar aquilo que eles tinham de divergência. Vamos partir de Genezaré. Partindo por Genezaré, nós vemos que Jesus ele é identificado por aquelas pessoas. Mateus, ao registrar o texto, ele diz que reconhecendo os homens daquela terra. Então, quando Jesus desce do barco, ali em Genezaré, às margens do Mar da Galileia ou de Tiberíades, Jesus é reconhecido pela multidão. E quando Jesus é reconhecido por aquela multidão, a multidão ela é movida de íntima compaixão e solidariedade. Então nós vamos ver aqui que, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a
toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Quando Jesus desce daquele barco e os homens identificam, ele é o Messias, é ele que tem realizado milagres, ele tem ressuscitado mortos, ele tem feito com que aleijados andem, com que cegos vejam, com que surdos ouçam. Então eles pensam, nós queremos a cura das nossas doenças, mas nós não queremos só para nós. Vamos por toda a circunvizinhança e vamos chamar todos aqueles que necessitam receber a visita do Messias, todos aqueles que necessitam receber a presença salvadora de Cristo. E eles, então, eu posso imaginar até que há um diálogo com Jesus. O texto não narra, mas a gente pode fazer essa inferência deles dizendo: Jesus, espera um pouco, espera um instante, porque nós vamos chamar a todos, porque aqui existem muitas pessoas que precisam te ouvir, existem muitas pessoas que precisam ser curadas por você. E eles saem, eles partem por toda a circunvizinhança, chamando todos os que estão doentes, todos os que estão enfermos. E eu acredito que ali não foram só os doentes e os enfermos, mas os sãos também, os sãos no físico, mas doentes na alma também foram curados também por Jesus. É um espírito de solidariedade que atinge todas aquelas pessoas. Quando nós falamos do grupo de Betesda, nós temos que dizer que essas pessoas não reconhecem a Jesus. O texto vai dizer que no versículo 1, Jesus subiu para Jerusalém e ele vai até esse posto, até esse poço. Ele circula entre aquelas pessoas. Eu consigo imaginar Jesus passando, pedindo licença a um, pedindo licença ao outro, tendo cuidado de não pisar em ninguém, tendo cuidado de não ferir a ninguém. Jesus circulando ali. Você pode atinar para isso? O Deus da cura estava passando entre aquela multidão de pessoas enfermas e ele não é reconhecido. Em Genezaré, ele desce do barco e ele é reconhecido. Em Betesda, ele circula entre as pessoas e ele não é reconhecido. Se os irmãos me permitirem fazer uma inferência, outra, eu diria que Jesus nem mesmo é visto por aquelas pessoas. Analisa comigo. O texto diz que existia um tanque e que esse tanque ele tinha 5 pavilhões. Junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E neste pavilhão jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. O texto diz que aquelas pessoas se reuniam em torno daquele poço, daquele tanque, um tanque de água parada, e que, de tempos em tempos, um anjo descia do céu e ele movia aquelas águas. E quando o anjo movia a água, a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque, ela era curada. Então, nós podemos partir do seguinte princípio. Primeiro, a título de informação, ninguém sabia o dia em que o anjo viria. Não existia assim, o anjo vem no primeiro dia da lua nova. Não, o anjo vem no primeiro dia da primavera. Não, ninguém sabia o dia que o anjo viria. Ninguém sabia a hora em que o anjo viria. Será que o anjo vem durante o expediente? Será que o anjo vem à noite? Qual o horário em que o anjo vai aparecer? Então, ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora. Então, quando eu me programava para estar de frente daquele tanque, eu tinha que ter a minha concentração total,
Porque se era o primeiro a entrar no tanque que era curado, eu não podia me dispersar de forma alguma, por motivo algum. Eu tinha que estar com os meus olhos focados naquela água parada, porque ao mínimo mover eu me lançava, porque senão outro chegaria na minha frente e naquela situação não havia segundo lugar, somente o primeiro a entrar na água era curado. Aquelas pessoas não iam ali para brincadeira. Elas iam ali com o objetivo de ser curadas e elas não tinham olhos para nada além daquele tanque de água parada. Irmãos, isso é tão triste, não é? Aquele grupo enorme de pessoas, todas doentes, todas carecendo da presença de Cristo, todos carecendo da visita de Cristo. Mas elas estão focadas num tanque de água parada. Elas estão focadas nos seus próprios objetivos, nas suas próprias mazelas, nas suas próprias doenças. Então, se eu puder atrapalhar o meu vizinho do lado, eu vou atrapalhar. Porque ele é um concorrente em potencial. O da direita, o da esquerda, o da minha frente. Eu tenho que chegar lá num horário, eu tenho que escolher o melhor lugar para que eu possa ficar. Eu tenho que criar as minhas estratégias para poder ali chegar primeiro quando o anjo tocar aquelas águas. E eu não posso perder tempo olhando para nada. As pessoas em Genezaré, elas reconhecem Jesus e elas pedem a Jesus um tempo e elas saem ali e trazem todas as outras pessoas para que possam ser curados. Mas em Betesda, elas não têm tempo para olhar para Jesus. Por isso Jesus circula entre aquela multidão, sem ser reconhecido por ninguém. Essa é uma das maiores diferenças entre os dois grupos. Porque em Genezaré há uma solidariedade benigna e o desejo de que todos sejam curados. Mas em Betesda há uma disputa. A disputa ela é acirrada. E torno a dizer, se eu puder prejudicar o outro para que ele não entre, eu vou prejudicar, eu vou botar meu pé na frente. E se a gente partir para entender a questão, existem algumas doenças, como a desse paralítico, que ficava praticamente impossível dele usufruir daquele milagre. Você não concorda? A pessoa que tivesse os pés ágeis, ela já saía com uma grande vantagem. Mas a que fosse cega já não tinha vantagem. Então, se você fosse cego, você tivesse as pernas boas, mas você fosse cego, você estava na mesma qualidade da pessoa que tivesse deficiência na perna. E daí vai. Né, você vai trazendo ali, então você vê que era um grupo exclusivo, né? Porque ele excluía algumas pessoas. Algumas pessoas não tinham a mínima condição de serem curadas. Aquele grupo, tornando a falar, era um grupo que não tinha tempo para mais nada, só tinha tempo para si mesmo. Se nós formos trazer isso para a realidade de nossas igrejas, eu gostaria de te perguntar a qual dos dois grupos você pertence. Você pertence ao grupo de Genezaré ou você pertence ao grupo de Betesda? É interessante quando a Bíblia fala que aquele homem estava ali há 38 anos. Há 38 anos aquele homem ele ia periodicamente para aquele lugar. Agora, pensa comigo. Por que Jesus fala com aquele homem? Quando Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? O que aquele homem responde? Olha, Senhor, eu quero, né? Ele vai dizer, Senhor, isso é uma coisa tão interessante, porque olha a pergunta de Jesus. Queres ser curado? A resposta para uma pergunta dessa é sim ou não. Mas olha o que ele responde. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Isso aqui é tão interessante, porque às vezes Jesus está dizendo, você quer um milagre? Você quer receber isso? E nós estamos colocando, não, mas ninguém me ajuda.
Não, mas ninguém faz isso por mim. Não, mas ninguém está preocupado comigo, Senhor. Jesus está perguntando, você quer ser curado? Sim, Senhor, eu quero ser curado, igual Bartimeu. O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Aqui dá a impressão de que o homem, mediante a pergunta de Jesus, ele está dizendo, sim, Senhor, pode me ajudar? Né? Quando a água mexer, pode ficar aqui do meu lado, e quando a água mexer, você me joga dentro do tanque? Porque ele vai dizer, olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Né? Não dá a entender que a resposta dele para Jesus é, fica aqui do meu lado e me ajuda a me jogar lá. O Senhor da cura está do lado dele e ele quer subterfúgios. É como você ter acesso ao Pai e ficar pedindo a intermediários. Né? Me faz lembrar ali a história de Abraão e Agar. Né? Me fere saber que Agar, tendo filho de Abraão, Ismael, ela sai, Abraão manda ela para o deserto com um pedaço de pão e um odre de água. Eu fico imaginando Agar olhando para trás e pensando, é isso mesmo, Abraão? Nem um empregado para ir comigo, alguém que pudesse caminhar algum trecho, nem um cavalo, um boi, sei lá, o animal com que eles andavam, para poder carregar o menino, sustentar o menino, para me levar até uma cidade próxima, construir ali uma tenda para que eu pudesse ficar. Ela tinha o filho dele, era o filho dele, e Abraão manda eles para o deserto, para a morte. Fico imaginando ela olhando para trás e pensando, mas Abraão, é isso mesmo? Pare de olhar para trás, procurando o seu Abraão. Pare de pedir ajuda para que ele te jogue no tanque quando ele está do seu lado, podendo prover tudo aquilo que você necessita. Porque aqui, voltando a Abraão, a gente vê que o Senhor visita Agar no deserto. Ela está lá, ela está chorando, ela coloca o menino num ponto quando acaba a água e ela vai, senta no outro ponto. E o Senhor pergunta, Agar, né, o anjo do Senhor pergunta, Agar, o que está acontecendo? E é lindo, irmãos, porque quando Agar abre o olho, abre os olhos, Agar vai ver que tem um poço, que tem uma fonte ali, um poço de água. Agar está chorando porque o menino vai morrer de sede. E ela está ali de frente para um poço. Será que tem um poço na sua frente e você está morrendo de sede? Você está chorando, os seus olhos estão cobertos de água e você não consegue enxergar? Que o Senhor já está ali? É interessante que o Senhor não dá mole para Agar. Ele vai dizer, ergue-te, Agar, e levanta o menino. Erga-se com as suas próprias forças, erga-se nos seus próprios pés e vai lá e levanta o menino. E a Bíblia diz que Ismael foi próspero. E aqui o Senhor da cura está perguntando para aquele homem, queres ser curado? E ele está trazendo para Cristo as suas dificuldades. Não, eu não tenho ninguém que me ajude. Ah, Jesus deve estar cansado de tantas desculpas. Ele está aqui para te oferecer e você está retornando com as suas dificuldades, esquecendo que Ele é o Deus provedor, Senhor de todas as coisas. Mas aquele homem, ele está ali e ele dialoga com Jesus, porque eu acredito, mediante aquilo que ele diz, que sempre tem alguém que desce antes de mim. Ele ia para ali há 38 anos, apenas por um hábito. E isso aqui, quando eu refleti sobre essa questão, isso me bateu assim tão pesado. Por que nós viemos à igreja? Você vai porque você tem esperança de ser mudado? Você vai porque você tem esperança de que um milagre da ressurreição, o milagre de uma nova vida pode acontecer com você? Ou você vai apenas por um hábito? Ou você vai por curiosidade para ver quem é que vai ser o felizardo da vez?
Qual é a razão que te faz vir à igreja? Ali em Genezaré, aquele grupo ele vai se reunir porque eles são chamados, e eu imagino que o chamado é: vem, vem, porque chegou o Salvador, né? Chegou o Mestre, o Messias, o Senhor, e aquelas pessoas vão então e elas recebem ali a salvação. Agora, aqui no caso desse homem, ele vai àquele lugar, já não tem esperança de ser curado, e com certeza ele devia de ser um dos únicos que não estava com o seu olhar fito no poço, porque ele já não tinha esperança mesmo de que dali pudesse acontecer nada com ele. E é muito interessante que, se você continuar a ler o texto, no versículo 12 vão perguntar: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E ele vai responder: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Aquele homem, ele é curado, mas ele não é salvo. Leia o texto depois. Mas voltando aqui para as comparações, nós podemos dizer que Genezaré ela é solidária, ela é benigna, não é? É incrível que o mesmo Jesus que está em Betesda e pode realizar a cura para todos os enfermos, não é reconhecido ali. Todos estão esperando um anjo invisível e o mexer das águas. Isso é interessante também, e ontem nós tivemos a oportunidade de falar a respeito disso na nossa aula de EBD, no estudo de Paulo, da carta de Paulo aos Colossenses, porque é muito interessante, não é, que o Deus da cura está ali e eles estão esperando o mover sobrenatural de um anjo invisível que toca nas águas. Em Genezaré, eles se organizam e Jesus passa no meio deles. Não importa o lugar na fila, enquanto que ali em Betesda havia uma disputa acirrada sobre quem seria o primeiro a poder tocar, a entrar no poço, ali em Betesda, eu imagino que eles fazem, não é, um corredor onde Jesus pode passar. E feito esse corredor, não tem o primeiro e o segundo, porque todos são curados. E é interessante porque, se a gente imaginar a figura desse corredor, onde as pessoas estão formadas, né, de um lado aqui, o cego, o coxo, o surdo, e na minha frente ali, mais uma leva de cego, de coxo, de surdo, não sou eu que vou caminhar, mas é Cristo quem vai passar. E aí, conforme ele passa, ele vai tocando e as pessoas vão sendo curadas. Isso é o verdadeiro evangelho. É Cristo no meio de nós, vivendo, e ali nós temos plena harmonia. Não é? Nós podemos ter a imagem da escada rolante e da escada de concreto. Na escada de concreto, eu preciso subir, eu preciso ter, né, o meu fôlego, o meu esforço para que eu consiga subir. E na escada rolante, eu simplesmente me ponho no primeiro degrau e ela me leva ao segundo pavimento. Então, isso é muito interessante quando nós analisamos isso à luz, não é, da palavra de Deus, porque eu posso entender que muitas das vezes eu busco as minhas próprias estratégias, os meus próprios meios. Então, eu trapaceio, eu busco eliminar os meus concorrentes porque eu quero, não é, sobre o meu próprio esforço subir. Enquanto que eu simplesmente preciso me colocar no primeiro degrau, confiante de que aquela escada, de que aquela esteira vai me levar para o segundo andar. É tão difícil, às vezes, nós lidamos com as pessoas, e durante esse tempo, não é, de pandemia, nós temos muita oportunidade de conversar e de falar e de orientar algumas pessoas, mas algumas, irmãos, são tão presas nas suas próprias atitudes, nos seus próprios... na sua própria força, que elas não conseguem descansar. É incrível porque o Salmo fala, né, que desde a eternidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que dormem. Nós servimos a um Deus que trabalha
enquanto eu descanso nele. Né? Lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas nós queremos, pelas nossas próprias atitudes, nós queremos confiar no Abraão, que vai mandar ali um empregado, que vai fazer. Nós queremos confiar na nossa força, na nossa estratégia para poder chegar primeiro no poço. E Jesus está ali. Jesus podia ter curado todas aquelas pessoas. Mais do que isso, ele queria salvar todas aquelas pessoas. Mas elas estavam esperando o milagre de uma outra forma. Nós temos várias lições a tirar desse texto. Primeiro, o tipo de igreja que nós somos. Nós somos uma igreja parecida com Betesda ou somos uma igreja parecida com Genezaré? Eu estou envolvida, eu estou movida, eu estou ali entrosada com a obra a ponto de perceber e a ponto de querer transmitir e levar essa palavra a todas as pessoas, em levar palavra de vida, palavra de alegria, em levar ali que só Jesus Cristo salva para todos, ou eu estou envolvida com os meus próprios problemas, eu estou envolvida com o carro novo que eu quero e que o Senhor ainda não me deu, eu estou envolvida com o marido rico que eu desejo, eu estou envolvida em não ficar doente, e a minha oração está só focada nesses pontos, e eu estou olhando ali para um poço de água parada. Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja eu pertenço? A que tipo de igreja eu pertenço? Eu pertenço ao grupo de Betesda ou eu pertenço ao grupo de Genezaré? O outro ponto que nós podemos analisar é a razão de ser de você estar indo à igreja. Você está indo à igreja porque você está acomodado, você vai por um hábito, você vai porque é uma atividade para você fazer no domingo, na quarta-feira, eu não sei. Qual é a razão de ser? Ou você está ali porque você quer levar pessoas para conhecer a Cristo, porque você está entrosado com o grupo que está ali, você quer ter a comunhão com os irmãos. O outro ponto é com relação às nossas ações, com relação a Deus. A que tipo de grupo você pertence? Ao grupo das pessoas que querem realizar as coisas, e ainda que Deus tenha te colocado vários sinais durante a sua jornada de que meu filho sou eu que faço, meu filho agindo eu, quem impedirá? Mas você quer porque quer determinadas coisas e você cria todas as estratégias, você cria todas as formas para que você possa chegar ao seu objetivo de entrar no poço de água parada. E o Cristo quer vida. O Deus da cura está passando, está do teu lado e você não está enxergando aquilo que Ele pode fazer por você. Ele está te perguntando, meu filho quer ser curado, e você está colocando para ele as dificuldades. Você está subestimando o poder dele de te curar, pedindo a ele quase que uma ajuda para te jogar no poço de água parada. Ele é fonte de água. Ele é fonte de vida. Você está no grupo das pessoas que reconhecem a Cristo? Ou você está no grupo das pessoas que não reconhecem a Cristo? Que o Espírito Santo possa estar tocando em nossos corações. Que Ele possa estar nos falando, que Ele possa estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender a palavra de Deus, para que possamos colocar ela em prática.
que durante a tarde desse dia você possa estar pensando, analisando, fazendo uma autoanálise, perguntando se você realmente deposita nele a sua confiança a ponto de dizer, olha, espera, porque antes de você me curar, dá um tempinho aí, porque eu vou chamar outras pessoas que precisam. Ou você está ali criando estratégia, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou falar com fulano, porque cicrano vai me ajudar. Você está subindo a escada de concreto, você está subindo a escada rolante. Que o Senhor possa estar nos falando e que principalmente Ele possa estar agindo na nossa igreja e que nós possamos pertencer a esse grupo de Genezaré, esse grupo que leva a esperança, que leva as boas novas, que leva o Jesus ressurreto para toda criatura. Que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Amém.